Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos e a organização do evento. Então, vamos lá. Eu também vou apresentar um caso clínico. E do meu currículo, eu sou nutróloga no AC Camargo também e no Hospital 9 de Julho aqui de São Paulo, além dessas outras coisas, atividades que eu faço que o Dr. Aguinaldo já me apresentou. Então, eu vou apresentar um paciente masculino de 39 anos, natural e residente de Mauá, em São Paulo, e a profissão ele é administrador escolar. É um caso clínico real de um paciente que ficou internado no Hospital do Servidor Público Estadual. Então, vamos lá. De antecedente pessoal, ele é tabagista há um ano, etilista, antecedente familiar, ele tinha um avô paterno e hipertenso, mas espera aí, é que eu acho que pulou. E de atividade física, ele fazia musculação 3 vezes por semana, treinava jiu-jitsu 2 vezes na semana, e atualmente ele está fazendo fisioterapia 30 minutos, 7 vezes por semana. Agora foi. É um paciente que veio transferido de outro serviço, com uma queixa de falta de ar há 3 dias da admissão. Então, ele estava com um quadro gripal há uma semana, evoluindo com tosse, febre, fadiga e calafrios no período, e ele teve uma piora importante da dispneia no quarto dia de sintoma gripal. E aí ele procurou um pronto-socorro, não tinha história de perda ponderal e nem outras queixas. No exame físico da admissão, ele estava em regular estado geral, descorado, acianótico, uma frequência cardíaca de 84, uma PA 10/6, sem alteração na ausculta respiratória, tinha uma queda de saturação, estava saturando 94 com um catéter nasal, então ele deve ter chegado com uma saturação menor. E na antropometria da admissão, tinha um peso de 82, 1,85 m e IMC de 24,8. Esse paciente, quando chegou no hospital, ele evoluiu com hipoxemia importante, taquidispneia, cianose periférica e central, desaturou, chegou a saturar 70% em ar ambiente, ficou taquicárdico e foi encaminhado para a UTI. Na UTI, ele foi submetido à intubação orotraqueal, na ventilação mecânica devido à insuficiência respiratória. Após a sedação, ele evoluiu com instabilidade hemodinâmica, necessitando de droga vasoativa, no caso noradrenalina 0,3 microgramas quilo minuto, e foi realizada a prona por 16 horas no primeiro dia, devido à hipoxemia importante na gasometria. Aqui foram os exames laboratoriais de entrada. Ele tinha uma leucopenia com uma linfopenia e uma retenção de O2. Na tomografia de tórax, tinha oposidade pulmonar em vidro fosco, multifocal, bilateral, de distribuição predominantemente periférica, e na opinião eles acharam que poderia ser sugestivo de Covid-19. Mas também pesquisaram influenza e o Covid, da insuficiência respiratória. A conduta inicial deles foram iniciado antibiótico, foi solicitado exames laboratoriais de rotina, mais teste rápido para influenza, solicitado sorologias virais, avaliação da equipe da infecto, apareceu 2 vezes, e vigilância respiratória e infecciosa. Está meio fora da ordem minha aula, mas vamos lá. Então, esse paciente permaneceu em jejum por 6 dias na UTI, por instabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica contraindica qualquer tipo de terapia nutricional, que pode ser tanto por via oral, quanto por enteral ou parenteral. Então, depois de 6 dias, como ele estava entubado, a via de preferência para alimentar esse paciente é a via enteral. E aí a gente vai ver como é que vai nutrir. Os guidelines falam de uma progressão mais lenta da terapia nutricional. E aqui mostra que, assim, nos primeiros 3 dias de internação na UTI, a gente tem que atingir de 15 a 20 calorias por quilo e uma oferta proteica de 0,8, por conta da fase EB do paciente crítico, que é uma fase de catabolismo e não adianta a gente tentar nutrir nesse momento que a gente vai piorar o prognóstico, mas a gente tem que nutrir. Não com oferta total de caloria nem de proteína, mas tem que iniciar uma terapia nutricional nesses pacientes. Então, a gente vai fazer uma progressão dessas calorias com o passar do tempo de internação e a progressão da proteína também.
Então, vamos lá. Então, esse paciente, ele tinha um peso de 82 na admissão, uma altura de 1,85, IMC de 24,8. A gente definiu uma meta calórica inicial de 15 a 20 calorias por quilo, então eu deveria ofertar entre 1.230 a 1.640 calorias por dia e uma meta proteica para chegar no fim da primeira semana em 1,5. Como eu falei para vocês, a gente definiu que seria por via interal, pela sonda nasointeral, uma fórmula hipercalórica e hiperproteica, sem fibras, que eles preconizam um paciente em UTI que seja feita dieta enteral sem fibras, para melhorar a tolerabilidade do trato gastrointestinal, e a progressão dessa dieta foi feita em 3 dias. No 4º dia de internação, ele evoluiu com piora da função renal e oligúria, ele começou a fazer hemodiálise, e no 5º dia de internação veio um PCR para COVID negativo. No 20º dia de internação, pela intubação prolongada, ele foi feita uma traqueostomia. Depois de 1 mês de internação, ele foi submetido a uma amputação transtibial higiênica do membro inferior esquerdo, devido a vasculopatia com necrose de pododáctilos, decorrente do uso prolongado de droga vasoativa em altas doses. E 2 dias depois, ele não fez mais a hemodiálise. Foi feita uma nova antropometria, 45 dias depois da internação. Então, ele teve uma perda de peso, que ele pesava 82, agora está 73, e o IMC foi para 21. Ele teve uma perda de peso de 10,4% do peso, e isso a gente tem que descontar a parte do membro amputado, e foi calculada uma nova meta calórica para 30 calorias por quilo. Então, foi otimizada a terapia nutricional enteral e associado um módulo de proteína, pensando na reabilitação desse paciente. Então, depois de 12 semanas de internação, ele teve alta da UTI. Ele estava desnutrido, ou seja, mesmo internado na UTI, ele perdeu muito peso, 10% do peso, é uma perda de peso grave. Sarcopênico, porque além de perda de músculo, ele teve perda de funcionalidade. Ele estava estável hemodinamicamente, isso aí foi quando ele teve a alta, né? Ele obedecia comandos, porém com grande dificuldade de movimentação, e sem conseguir se comunicar verbalmente. Ele só se comunicava com os olhos, nesse primeiro momento pós-UTI. Ele tinha lesão por pressão em região occipital, lateral de quadríceps, calcâneo e lesão sacral grau 3, que era maior. E um peso estimado, depois de 3 meses de internado, de 63 quilos. Então, ele perdeu 20 quilos na UTI. E a gente pensou em recuperar esse paciente nutricionalmente, né? Então, a gente usou metas mais agressivas. Então, a gente tentou usar a mesma dieta de 2 calorias por quilo, aumentar a velocidade de infusão dessa dieta para ofertar quase 2.500 calorias e uma proteína de 120 gramas. E foi feita uma reposição de vitamina C e ácido fólico. Aqui foram os exames laboratoriais dos micronutrientes pós-UTI. Então, ele tinha uma deficiência de ácido fólico e uma vitamina C baixa. O que eu não falei para vocês que no hospital a gente costuma usar regra de bolso, que seria a fórmula do Harris-Benedict, que eles fizeram um apanhado geral e viram que se enquadrava nesse tanto de caloria por quilo desses pacientes. Então, paciente de UTI varia de 20 a 25, paciente de enfermaria de 25 a 30, e quando a gente quer reabilitar, a gente vai ofertando maior caloria e maior proteína, que foi feito para esse paciente, né? Só que a gente tentou progredir essa dieta enteral que nem a gente tinha planejado. E o paciente começou a ter a diarreia. Todo mundo quer pausar a dieta enteral e culpar a dieta enteral quando o paciente evolui com diarreia, no paciente internado. Primeiro, a gente tem que definir o que é diarreia com paciente com nutrição enteral. São mais de 3 episódios de evacuação líquida ou uma de grande monta. O que a gente tem que descartar 3 causas de diarreia nesses pacientes. Primeira coisa, a gente tem que olhar a prescrição, que tem alguns antibióticos que podem desencadear diarreia.
Tem uso de laxativo, às vezes o paciente estava constipado e começaram a entrar com um monte de laxativo e ele começa a ter diarreia. Não é uma diarreia, é evacuação secundária ao uso do laxativo. Às vezes tem reposição de potássio com xarope, isso também desencadeia diarreia. Então, primeira coisa, olhar a prescrição. Segundo, descarta a causa infecciosa. O paciente está internado de longa data, fez uso de antibiótico, a gente tem que descartar Clostridium difficile. E, por último, pode ser uma pseudodiarreia secundária a um fecaloma. Então, às vezes, o paciente está constipado e, de repente, começa a ter diarreia. E toda a troca da fralda vai ter uma evacuação mais líquida. Então, a gente tem que descartar essas 3 causas antes de olhar para a dieta. Falam que mais ou menos 20% das diarreias de paciente com enteral é decorrente da dieta. Ou seja, 80%, que é a maioria, é de outras causas. Então, nele foi feita a pesquisa de Clostridium, que veio negativa. Foi modificada uma dieta que continha uma maior quantidade de fibra solúvel. A fibra solúvel ajuda a formar o bolo fecal, então ajuda a controlar um pouco a diarreia. E quando a gente diminui a densidade calórica da dieta, que é esse 1,5, 2, a gente também diminui a osmolaridade, que seria mais ou menos a concentração da dieta. Se eu dou uma dieta mais concentrada, ele vai puxar água para dentro do intestino e vai fazer com que ele evacue mais. E aí a gente tentou progredir a dieta e ele continua com essa diarreia. Quase 3 dias depois dessa tentativa, lembrando que é um paciente que estava super desnutrido, a gente entrou com uma nutrição parenteral. A via da parenteral é endovenosa, pode ser tanto periférica quanto central. No caso, foi uma nutrição parenteral central, para suplementar essa parte da enteral que a gente não conseguia nutrir o paciente. Então, ele recebeu essa parenteral por 15 dias, e aí ele foi evoluindo com melhora funcional, teve um ganho de peso, lembrando que ele estava com 62, estava com 68, uns 15 dias depois. Teve uma melhora na cicatrização das lesões por pressão, foi corrigida as hipovitaminoses e a deficiência de ácido fólico. No dia 112 de internação, foi iniciada a dieta por via oral. Então, ele começou a ter uma evolução muito boa, né? Para um paciente que só se comunicava olhando, ele voltou a comer, foi sacada a sonda, foi feita a canulação e conseguiram dar alta hospitalar para esse paciente depois de 121 dias de internação. Esse é o paciente antes da internação. No paciente internado, a gente não tem bioimpedância no hospital, então a gente acaba usando a circunferência da panturrilha, principalmente, que seria para avaliar perda de massa muscular. Esse é o paciente na alta. Então, vamos lá, de 82, ele saiu pesando 69 quilos. A circunferência da panturrilha dele foi para 32 centímetros. E ele não conseguia deambular, não conseguia manter apoio, ele só ficava na cadeira de roda, mas já conseguia mobilizar os membros superiores, que nem isso ele conseguia quando ele teve alta da UTI. Vamos lá, peraí. E aí o paciente foi no ambulatório. Só para lembrar, é um paciente que perdeu 20 quilos em 4 meses, ele tinha mantinha a queixa de perda de força importante, ele não tinha força nos membros superiores para suspender o tronco, ele não conseguia ficar em pé ainda, mesmo com apoio, e além de estar muito magro. Ele teve essa internação prolongada por um quadro respiratório grave, que não foi definido como COVID, eles estavam pensando em uma tuberculose, mas mesmo que não tinha imagem, eles estavam pensando em tuberculose miliar, foi feito um monte de exame e ninguém fechou o que fez esse quadro respiratório grave dele. E esse foi o paciente no ambulatório. Ele já tinha ganhado mais 1,5 kg, a circunferência da panturrilha estava aumentando, e ele já conseguia manter o tronco, né? Ele conseguia sentar sem apoio. Quando ele teve alta do hospital, nem isso ele conseguia fazer. Falou que estava dormindo bem, com sono recuperador. Ele veio com recordatório alimentar. A gente faz um recordatório alimentar de 24 horas para avaliar quanto de caloria ele está aceitando e qual é a distribuição dos macronutrientes.
Então, se vocês forem ver, ele é um pão com manteiga, xícara de café com leite com açúcar, no lanche da manhã um pacote de biscoito recheado, no almoço ele comia bem, arroz, feijão, bife, salada, comia um doce e mais um suco de fruta. No lanche da tarde, uma vitamina de frutas batida com suplemento hipercalórico e hiperproteico. Na parte hospitalar, a gente tem uns suplementos prontos que vendem na farmácia. Então, ele batia esses suplementos junto com as frutas e fazia essa vitamina. No jantar, comia a mesma coisa do almoço. E na ceia, ele não tinha ceia. Aqui, o exame físico dele no ambulatório. Ele veio com as lesões por pressão, estava bem emagrecido, com perda de massa muscular. Quando a gente fez a análise do plano alimentar, a gente pode ver que a distribuição dos macronutrientes até estão adequadas. Que a gente considera adequado uma concentração de carboidrato entre 45% e 60% de todos os macronutrientes, da proteína de 15% a 20%, a dele estava um pouquinho baixa, e de lipídio de 25% a 40%. E um total de caloria de 3.777 calorias nesse recordatório alimentar. A gente analisou a necessidade de energia usando o cálculo de Harris-Benedict com um peso ideal. E aí a gente tem que dar 3.715 calorias. Então, se a gente olha aqui, ele está comendo o quanto ele precisaria, né? Que é o NET. E aí, o que a gente fez no plano alimentar? A gente adequou a oferta de macronutrientes. Então, a gente deixou com 55% de carboidrato, aumentou a oferta proteica, diminuiu a ingestão de lipídios. Foi feita a suplementação para ele com whey de 20 gramas, creatina de 5 gramas, vitamina D a gente deixou 50 unidades uma vez por semana, por 8 semanas. A vitamina D dele estava 39. Paciente atleta em recuperação, a gente tenta deixar maior que 40. Então, a gente acabou dando uma dose um pouquinho mais alta de vitamina D nesse momento. E a vitamina D também é importante para a síntese da massa muscular. A gente deixou com a vitamina C para ajudar na cicatrização e o ácido fólico, que ele tinha deficiência ainda. Então, o paciente voltou, falou que estava seguindo as orientações, conseguindo se levantar melhor e melhorando a funcionalidade. Estava ganhando peso, aumentando a circunferência da panturrilha, a circunferência abdominal, e a conduta foi mantida depois do segundo retorno. E também foi solicitados os exames de controle e solicitado para ele retornar com a gente. Esse é o paciente no começo do ano. Aquele lá das fotos. Agora ele está voltando a lutar jiu-jitsu. Então, é muito importante a gente nutrir o paciente desde o começo, desde a internação da UTI. Quando a gente tem oportunidade, nutrir e acreditar que a gente vai reabilitar nossos pacientes, que a gente consegue. Então, se vocês forem ver, é um paciente jovem que hoje está voltando à vida normal. Ele hoje está tratando de depressão, porque ele ainda não está acostumado com esse membro amputado. Por mais que ele volte à rotina dele, ele fala que ele tem muita dificuldade. Mas tá aí, né? Paciente que quase morreu desnutrido, voltou para a vida dele. Acho que agora a gente pode ir para as perguntas. Vamos lá. Se alguém quiser fazer parabéns, pergunta. Daniela, pelo caso clínico. Realmente é algo que chama muita atenção. Bom, gente, está aberto. Alguma pergunta? Alguém tem alguma consideração?